Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A minha avó, Jovita Couto de Barros, era parteira. Então, ela tinha um grande conhecimento das ervas e dos banhos, os famosos banhos de descarregos. Eu fui o rabo de saia dela. Onde ela estava, eu estava. E eu observava muito o que ela fazia, muito. E hoje eu tenho vários remédios que não foi procurado em livros, mas sim na herança dela. Herança de tradição e que eu tenho segurança porque eu via o bem que fazia. Eu engravidei dele, eu estava com 32 anos, de Marcos Antônio. Aí no início da gravidez eu passei muito mal. Ficava só no hospital e me internava e mal. Aí estava no segundo mês, nada segurava no estômago e tomando remédios. Até que os médicos falaram que se não conseguir melhorar o caso dela, tem que retirar a criança, que ela não vai suportar. Ela está perdendo sangue demais, com anemia. Eu tinha emagrecido 15 quilos. Aí a irmã falou assim, não pode deixar não. Vou conversar com o esposo dela. Aí ele pegou e tirou do hospital e levou para casa. Aí esse mesmo dia a irmã Mônica foi em casa e viu a situação. Viu aquela magrela lá, sentada na cama, só vomitando, vomitava sangue também. Aí, primeiramente, a irmã Mônica começou dando soro caseiro, soro 2. Aí logo começou com as verduras cruas, saladinha crua, raladinha, um pouquinho de sal. Eu comecei a comer, aí parei os vômitos. E nisso, todos os dias era argila no ventre. E todo o trabalho foi com Dona Suzana e Marinha, o dia inteiro lá comigo. Aí logo eu já estava recuperando, né? Parou os vômitos, parou o sangramento, e levou um chazinho também para me tomar, eu não lembro que chá que foi. Eu sei que ela me dava um chazinho também. Aí com um mês, com esse tratamento todo, eu já fiquei de pé. Aí foi indo, né? Eu fui só engordando, e com 9 meses, Marcos Antônio nasceu, pesando 4,9 kg e medindo 56 centímetros. Quando eu era criança, eu não sabia, né? Mas depois eu vi uma carta que mãe escreveu com essa história. Tem uma carta, eu peguei e li, eu achei muito emocionante mesmo, né? Saber que ali a carta era a minha história. Que graças à irmã Mônica eu consegui, graças a Deus, nascer saudável, nada de doença, problema nenhum. E hoje está aí, na luta. Logo quando ele nasceu, eu fiz essa carta. Aí Dona Suzana encantou com Dona Suzana que cuidou de mim, né? Ela encantou com essa carta e trouxe. Essa carta ficou aqui muitos anos. Aí quando eu trabalhei aqui, que eu retornei, ela está em casa até hoje. Assim, as minhas orações, sempre quando eu sento a cama para orar, sempre eu lembro da irmã Mônica. Agradeço sempre a Deus, né? Por ela fazer tudo isso por mim. E olho para Marco Antônio, que exemplo de filho que eu tenho, né? É tão bom ter, assim, os outros saírem e ele ficou comigo, né? Assim, me apoiando em tudo. Foi bom demais, sempre eu sou grata, muito grata. Irmã Mônica, é impressionante como ela ia conquistando a gente. Ela era firme e ao mesmo tempo generosa, ao mesmo tempo inspiradora. Ela conseguia encontrar as palavras. A gente encontrava nela uma amiga, né? Então não era aquela irmã de caridade, aquela disciplinadora. Não, ela provocava no sentido de despertar na gente o melhor. Tem uma música que diz assim: é por causa desse povo machucado que acredita em religião libertadora. É por causa desse povo machucado
que acredita em Jesus Cristo ressuscitado. É a fonte de inspiração da irmã Mônica, é o Jesus ressuscitado. Eu falo que ela pensa junto com Jesus, ela olha junto com Jesus e tem um coração que sente junto com Jesus. Todo mundo, ela tem um grande coração de ajudar todas as pessoas, de bom coração. Ela nunca falou que não, nunca. Agora, se ela chegar a falar que não, é não. Ela é durinha também, mas ela é uma filha de Deus, que Deus mandou para nós. Aqui em Porteirinha, em uma certa época, eu fui diretora de escola e tive o prazer de entrar em contato com a irmã Mônica. E aí eu me encantei com as atividades dela, a CBEV e tudo mais que ela faz. E aí eu peguei a estrada, a mesma estrada dela. Então a gente usufruiu da companhia durante todo esse tempo e abracei junto com ela isso tudo. Ela nunca deixou de atender um chamado, quando esse chamado era em favor da vida ameaçada. Nos rincões mais difíceis, aonde ninguém queria ir, aonde as pessoas se sentiam abandonadas, era o lugar onde a irmã tinha a maior alegria e o prazer de ir. Com a irmã Mônica, a gente conhece um Jesus Cristo jovem ali como a gente, um Jesus Cristo que serve, um Jesus Cristo que está na comunidade, que caminha junto, que faz junto. Então, um Jesus Cristo revolucionário, né? Uma igreja que fazia sentido para que você pudesse transformar o seu território, defender a sua identidade e fazer aquilo com leveza, com felicidade. Eu não sou pregadora da palavra de Deus. Eu gosto de seguir os passos do Divino Terapeuta. E levo muito a sério esta expressão, curai os enfermos. Para mim é uma ordem assim categórica. Pelos anos que eu tenho, eu diria, eu sou uma pessoa sedenta do bem que não consigo satisfazer essa sede. Estamos aqui na CBEV, né, Casa de Ervas, Barranco da Esperança e Vida. É um local que a irmã construiu, né, com a sua sabedoria. Quando chegou para Porteirinha, já começamos a trabalhar juntas com plantas medicinais. Aqui está a hortinha, né, chamamos de hortinha de plantas medicinais. Temos aqui a calêndula. A gente usa a flor da calêndula para unheiro, né, colocar a flor da calêndula num álcool de um dia para outro e usa para unheiro. Temos as folhas que a gente usa para chá. Esse aqui é o sabugueiro, muito indicado também para intestino preso, que faz um conjunto de ervas aí, mistura o sabugueiro, estomazil e prepara o chá. E fazemos também o floral da flor do sabugueiro. Parece que aqui tem flor. Tá bem? Já tá madura. Aí a gente prepara o floral com ela bem verdinha assim ainda. Aqui nós fazemos parte do semiárido, né? E temos então muitas características do sertão nordestino. Apesar de termos aqui biomas diversos, mas pelo menos essa região mais vasta aqui das planícies, que está mais ligada à questão da caatinga, né? Foi muito marcada por uma fase que nós chamamos de coronelismo, onde existiam poucos donos de muitas terras. Então, se ganhava muito pouco para trabalhar muito, ainda muito presente, quando ela chegou, ainda muito presente o trabalho escravo, né? E ainda não se tinha os programas de governo que se tem hoje. Então, a irmã Mônica chegou num panorama, né, assim, bem desafiador. Eu pensava ir para qualquer lugar, menos Porteirinha. E como eu tenho voto de obediência, então quando me designaram para lá eu cheguei. Me parece, se eu não me engano, foi em 92 ou 93 por aí.
Mas quando eu cheguei, que eu vi a quantidade de pessoas passando fome, comecei a perceber que ali a doença pior era a fome. A irmã Mônica chegou naquela época, a gente estava passando aí, fechando um circo do algodão aqui em Porteirinha. Tinha feito um levantamento que tinha 80% das famílias de Porteirinha estavam intoxicadas com agrotóxico. E a irmã Mônica chegou aqui para fazer um trabalho no nosso município. Foi uma bênção de Deus, né, ter enviado a irmã Mônica para cá naquele momento. Eu cheguei já no final do circo do algodão. Então eu peguei as más heranças. E o povo que sabia lidar com a terra, sabia cultivar, perdeu a sua origem. Então foi um resgatar. Mas antes de eu chegar aqui, a irmã já tinha esse trabalho missionário e conseguiu perceber um quadro muito grande de desnutrição, mas sobretudo o que mais agravante, mortalidade infantil. E ela começou tratando da desnutrição das crianças, reunindo as mães nas comunidades, ensinando a aproveitar talos de planta, como talo de abóbora, vagem verde, folha de mandioca. Então a gente começou, reforçou a produção de alimentos. Inclusive, a multimistura que nós criamos no norte de Minas foi completamente diferente da multimistura da pastoral da criança, porque nós juntamos elementos existentes no norte de Minas. Aí o que nós fizemos? A folha da manga contra a gripe, a folha de abóbora, a folha de cariru, a folha de berdoégua, a gente desidratava e pegava farinha de mandioca, que é nossa, o fubá de milho, que é nosso, a algaroba, que é nossa, e pegava daquele palho, aquela linguiça palho, eu tirava aquela pele de plástico, cortava, pegava um saco de cebola, descascava, picava, pegava mais ou menos 10 quilos de alho, descascava e fritava a linguiça e o alho e a cebola junto, ainda punha 4 litros de orégano. E aí o fubá estava torrado, a farinha torrada, a gente devolvia tudo para o desintegrador para moer de novo. E aí empacotava nos pacotinhos de meio quilo e punha uma colher de sopa num copo de água quente para as crianças até 6 anos. Esse foi o primeiro desafio que eu enfrentei em Porteirinha. E ela montou o viveiro de muda, de plantas medicinais, e o sindicato sempre parceiro, doando muda, buscando muda na zona rural, buscando plantas, né, medicinais e levando para ela, ajudando nesse sentido. Então ela, quando via alguém com fome, ela não foi paternalista. Ela atendia aquela necessidade mais urgente e depois dizia, e como que vamos continuar a matar essa fome? E com poucas coisas, ela conseguia dar uma resposta. Então saiu muita coisa boa. Saiu a cooperativa crescer, saiu as pequenas fabriquetas de queijos domiciliares, saiu criação de cabritos, saiu os projetos das hortas comunitárias, não com tanto avanço, mas saiu. Então deu uma melhorada muito boa. E a irmã Mônica, ela tem uma coisa que para mim são de poucos, porque ela ensina você a fazer, né? E ela não te amarra. Ela fala, se precisar de mim, me chama que lá eu vou. Então isso é muito bom, que é uma pessoa que a gente vê que ela não está aqui por dinheiro. Ela está aqui por um processo de vida e por um processo de continuidade. Ela divide sempre seu conhecimento, dizendo, né? Faça o que eu te ensinei a fazer. Foi bom para você, pode ser bom para o outro. Então é muito gratificante ter a irmã Mônica junto conosco na caminhada. E a irmã fala a mesma língua aqui do sindicato. É a questão da agroecologia, é a questão do meio ambiente, é a questão do lixo. A irmã ela tem contribuído muito e muito com a nossa região, com os nossos movimentos e com a questão de conscientização da gente fazer o bem sem olhar a quem, da gente ajudar o próximo, que a gente precisa preservar e fazer esse trabalho acontecer.
As pessoas iam com essa esperança na irmã Mônica, não como curandeira, não, mas sabia que nela ia ter uma resposta, né? E era uma resposta, repito, pela natureza, por coisas que estão próximas, né? Estão próximas ali da gente e que a indústria farmacêutica vai criando, vai distanciando, vai encarecendo, e ela faz aquele caminho de volta e busca nas receitas caseiras, nas receitas dos antigos. E coube a nós conscientizar as pessoas do valor da alimentação orgânica. E aí vai do produto da horticultura, da agricultura familiar, está tudo ligado desse não saber conviver com o meio que produz o nosso alimento e não saber produzir o alimento com pureza, com a devida pureza que deve ser. Irmã Mônica transforma a pessoa, ela transforma a mulher, ela transforma o homem, ela transforma este ser humano para que o ser humano possa entender o lugar que ele está no mundo, nesse mundo aí feito por Deus, e que nós podemos contribuir, podemos nos ajudar para que esse mundo seja melhor, porque Ele é a nossa casa, Ele é o nosso grande quintal. E a partir desse nosso quintal, a partir do meu irmão, a partir das plantas, a partir dos animais, eu vou conseguir ter equilíbrio, vou conseguir ter felicidade, vou conseguir avançar. Só os inquietos mudam o mundo. Irmã Mônica é uma inquieta, é alguém que provoca essa inquietude na gente e essa chama aquece o coração para sempre. Essa parte aqui, né, onde que acontece a produção das homeopatias, que nada mais é do que um tratamento complementar que tem como foco o paciente como um todo e a história da doença. No atendimento, né, é testado os medicamentos que a pessoa pode tomar, ou seja, que o organismo da pessoa aceita. Essa daqui, por exemplo, é a homeopatia da calêndula, né, que ela serve para alergia, vários tipos de alergia. Mas também a gente tem outras matrizes, né, que servem para vários tipos de doença, por exemplo, reumatismo, alergia, sinusite, para problemas de útero. Aí a pessoa com suas queixas que nós vamos testar qual homeopatia que é adequada para ela estar tomando. Eu trabalho aqui com a irmã Mônica, né, há 6 anos. O que eu aprendi com ela, com a irmã Mônica. E o que me motiva a continuar é os resultados, né, positivos que a gente vê, que a gente acompanha, que é uma medicina mais alternativa, mas ao mesmo tempo eficaz. Então isso aí que motiva a continuar trabalhando. A CEBEV é uma entidade que vai muito além do que a gente vê. Porque às vezes algumas pessoas acham que ela é uma curandeira, ela não é curandeira, ela é uma pesquisadora, sabe? Ela pesquisou, ela foi fundo nas plantas da caatinga, do cerrado, aqui do norte de Minas, então ela conseguiu muita coisa, não foi caído do céu. Eu falei, não dá para ficar sozinho nessa tarefa não. Então foi quando eu fui chamando pessoas. E tivemos que criar associação. Então, quando a gente fez uma tempestade de ideia, como seria chamado a associação, veio Casa de Eva, Barranco da Esperança e Vida. Então, esse é o nome da associação, com todo o significado da missão que ela traz junto com o nome. Então, ela aproveitou o conhecimento que ela tinha, o relacionamento que ela tem com as pessoas que têm esse conhecimento ancestral também, aproveitou tudo e criou a CEBEV com tudo isso que a CEBEV tem. Eu conheci a irmã Mônica quando eu tinha uns 6 anos mais ou menos, que eu lembro que ela participava na pastoral, que era lá na Cidade Alta. Aí minha mãe nós ia para lá para ser pesada, receber multimistura. Aí quando eu tinha uns 8 anos, ela abriu o projeto aqui na CEBEV. Assim quando começou o projeto, aí vinha aqueles mais de 30 crianças. Eu lembro que, tipo assim, antes da refeição, a irmã sentava nós tudo assim, nós tudo sentadinho assim, um do lado do outro. Aí ela vinha com as balinhas para verme, aí dava todo mundo. Quando saía lá fora era um brigueiro, aí quando entrava aqui todo mundo já ficava quieto, a hora que a irmã chegava. Todo mundo respeitava ela, né? Que ela era bem rígida. A Sagrada Escritura não é para ser desodorante debaixo das axilas da gente. Não adianta eu falar,
Jesus misericordioso, Jesus tem piedade de nós, mas quando eu encontro o irmão na sarjeta, eu não tem como socorrer. E o socorrer não é com essa coisa passageira, não. É ajudar ele a encontrar uma expressão de vida e uma produção de qualidade para essa vida. Eu lembro quando eu tinha 13 anos, meu primeiro emprego, ela arrumou para mim, foi no promotor, conversou, eu entrei no salão de beleza, aprendi a mexer com cabelo e unha. E nisso, assim, o dinheiro que eu trabalhava, eu ajudava lá em casa, a minha família, que era muito necessitada, porque minha mãe tinha teve 9 filhos, né? E a minha fundadora, Santa Cândida, que deixou para nós um legado muito forte. Onde não tem lugar para os pobres, não tem para mim. Mas que lugar é esse do pobre? Eu pergunto para mim. É o lugar onde ele tem água para beber, ele tem terra para plantar, ele tem lugar para tratar da saúde, ele tem lugar para educar seus filhos. O lugar do pobre é o lugar da vida plena. Que eu aprendi assim, a ter mais coragem, entendeu? Sei que eu tenho um lugar na sociedade, porque antes, que eu sempre fui de uma família humilde, né, pobre, e a gente chegava no lugar, a pessoa mandava a gente sair, correr. E depois que eu entrei nesse projeto, todo lugar que eu chegava, o povo falava assim, a menina que trabalha na Irmã Mônica, entendeu? Isso foi muito bom para mim. A sociedade não tinha olhos para nós, para as pessoas humildes aqui. Aí quem teve foi só a Irmã Mônica, não tinha outro projeto, entendeu? Aqui foi lição de vida para muitos. Então aquilo ali é de fundamental importância, né, para a região da Serra Geral e para outras regiões também. Porque a Irmã Mônica, ela não trabalha só onde ela está. Ela tem esse dom, né, de ser abrangente, de ir longe, de buscar e de ajudar realmente a quem está precisando. E na CBEV ela ensinou muita gente a ser assim. Cada cápsula tem uma numeração. Por exemplo, a cápsula calmante, que é a 00, que é a cápsula maior, né? Ela aqui já tem uns pozinhos que já é triturado, já fica tudo prontinho. E aí, depois da moída, que ela é moída, ela é processada, tira o mais grosso e o mais fino. O mais fino vem para as cápsulas, o mais grosso fica para o chás, que é onde a gente processa e refina na máquina. Da máquina que a gente começa a fazer as cápsulas. Por exemplo, a unha danta, né? Ela é uma madeira. A unha danta, ela é para a questão do sangue, ela é para verme, ela também é para a questão do fígado. Já a folha, que a gente prepara nas cápsulas, por exemplo, nas cápsulas calmantes, aí tem várias ervas também, que são todas misturadas e processadas. Vai a alfazema, o mulungu, a erva cideira. Aquela parábola do beija-flor, que pegando uma gota e carregando para apagar uma fogueira, e chamaram ele de bobo, o que você vai conseguir fazer com isso? Eu estou fazendo a minha parte. Então é uma coisa que eu não suporto, pode me xingar de tudo quanto é coisa que quiser, mas de omissa não. Eu não admito omissão diante do desafio. A gente olha assim para a Irmã Mônica, não dá nada, mas a hora que ela resolve, ela vai lá e fala o que tem que falar, sem medo, e a gente fala assim, meu Deus, como que ela fala? Tem coragem? E ela tem, ela vai, faz e põe o dedo na ferida, e sabe pôr o dedo na ferida, e todo mundo respeita, e aí isso me encanta nela. A irmã sempre foi uma pessoa muito à frente do seu tempo. E para nós é uma pessoa que iluminava os nossos caminhos quando a gente tinha algum momento de dúvida, quando a gente estava meio perdido. Então ela, durante esse tempo todo, para além das questões da nossa saúde, ela sempre foi uma voz muito ouvida. Então ela foi uma voz muito importante para a articulação do semiárido brasileiro, nas tecnologias de convivência com o semiárido. Lembro que eu morei em Porteirinha em 2000, a Irmã Mônica construiu uma grande caixa d'água
para pegar a água da chuva, numa época que a gente nem discutia muito os programas de convivência. O jeito dela trabalhar é muito baseado na realidade daquele momento, na realidade que o povo precisa. Ela fala aquilo que as pessoas precisam ouvir. Ela dá um norte às coisas que às vezes as pessoas, é o que a pessoa está precisando. Ela chega e diz, né? Vai por aqui, o caminho é esse. Então a irmã sempre esteve presente em todo tipo de debate que a gente imaginar, se fosse para proteger a vida de uma forma geral. Que ela não fazia um debate porque alguém falava, ela fazia um debate por conhecimento de causa, por conhecimento, né, do que ela estava falando. Então, ela sempre foi muito segura naquilo que ela falava, né? A luta pelas unidades de conservação, a luta pelo território livre, a luta pelas águas, a irmã Mônica está sempre caminhando conosco. Inclusive, nós tivemos uma bela de uma romaria, né, na nossa cidade, que foi, nós buscamos o apoio da irmã Mônica e ela veio com toda a sua sabedoria, com toda a sua humildade e nos ajudou a fazer um momento de celebração muito rico e muito bonito, que por sinal também deu nós um certo respeito e fortalecimento por aquelas águas que ali ainda existem. E ela não é só uma pessoa só iluminada, como nesses espaços de grandes articulações políticas, a voz dela sempre era uma voz forte, apesar de ser uma mulher de baixa estatura, ela sempre, quando abria a boca e pegava o microfone, era a voz que todo mundo parava para escutar. Todo mundo parava para ouvir a irmã Mônica, porque ela sempre trazia alguma lição de sabedoria. Não existe saúde em nenhum lugar onde que não existe o respeito com as nascentes. Não existe saúde em nenhum lugar que os processos são atropelados, né? E que as pessoas são agredidas. E a irmã Mônica trabalha nesse sentido, de ser sustentável, mas ao mesmo tempo também haver aquele respeito ali com a natureza. Nós precisamos ter o remédio, mas nós precisamos que também continue tendo aquele remédio, né? Diante da ameaça da nossa mãe, a terra, quando aparecem essas coisas, nós temos que dar cara a tapa. Por quê? A água não é de ninguém, mas é um patrimônio da humanidade. Então, quando eu vejo a nossa irmã água ameaçada, envenenada, poluída, reduzida por causa do capitalismo, eu não posso ficar quieta. E quando eu cheguei aqui, e a gente veio para esse santuário afora, que para mim o Cerrado é o santuário das águas, eu vinha com o coração pulando dentro de mim. Eu vim rezando o texto, mas rezando o texto contemplando esse jardim que Deus nos deu. Eu digo para vocês, vocês estão de parabéns, parabéns mesmo, porque só assim, trazendo a presença visível do Criador na criação, para a gente afastar esse capitalismo, afastar essa riqueza demoníaca que destrói a nossa mãe, destrói nossas florestas, destrói nossas irmãs águas, acaba com tudo para embolsar o dinheiro e mandar os nossos metais preciosos para fora do nosso território. Gente, Deus está com vocês. O nosso cerrado é a nossa caixa d'água, está todo mundo sabendo disso. Mas os milionários que não precisam água, que tomam água engarrafada, eles não sabem o que o brasileiro passa para poder conservar essa floresta. Nós estamos num verdadeiro altar verde. Jesus aqui deve ter sentido uma consolação maravilhosa. Tantos filhos reunidos para defender o que ele deu de presente para todos nós. Nós queremos o Cerrado vivo. Vamos gritar todo mundo junto? Queremos o Cerrado vivo! Queremos as águas preservadas! Queremos as águas preservadas! Queremos os povos tradicionais respeitados! Queremos os povos tradicionais respeitados! Jesus Cristo, conta conosco! Jesus Cristo, conta conosco! Que nós estamos juntos até o fim! Que nós estamos juntos até o fim! Unidos pela força da oração, unidos pela essência da missão. A coragem da irmã Mônica é algo muito marcante. Eu falo que ela desbrava não só o sertão, mas desbrava as pessoas, enfim, abre caminhos
como diz a Carolina de Jesus, o medo existe, mas a gente não pode ter o medo junto conosco. E a irmã Mônica é aquela pessoa que dá a impressão de que não tem medo. Ou se o medo existe, ela não usa o medo, mas usa a coragem e encorajar outras mulheres. Então, diversos momentos em que uma palavra, um consolo, um abraço afetuoso da irmã traz essa energia para encorajar a gente a seguir onde quer que nós estejamos. A conversa com a irmã Mônica sempre é uma conversa de muita força, para a gente seguir lutando por justiça social, ambiental, enfim, aquilo que ela também acredita e que nós procuramos fazer também na política da mesma forma. Aqui é a parte da farmacinha, né? Onde que nós atendemos, faz a entrega dos medicamentos. Aqui nós fazemos atendimentos, né? Com medicamentos fitoterápicos, né? Como eu sou farmacêutica, vejo que muitas das pessoas que vieram aqui, eles estão cansados, às vezes, dos medicamentos alopáticos, que não dão bons resultados, que às vezes sobrecarrega o organismo e gera outros problemas, né? A gente vê o resultado, né? Então, com isso, as pessoas voltam, nos procuram, dão testemunhos positivos, né, do tratamento. Com o incentivo da irmã Mônica, ela queria que eu fizesse o curso de farmácia para dar continuidade com o atendimento aqui das plantas medicinais, né? Eu tenho muita gratidão por ela, porque o que eu sei hoje, graças a ela, ela foi a minha base. Aqui nós trabalhamos com as cápsulas, né? Que são produzidas aqui mesmo, na associação. Com chás, temos também os produtos, as pomadas cicatrizante, pomada para ossos e tinturas para alergia. E temos também a parte das homeopatias, dos florais e algumas tinturas. E os xaropes, que são produzidos todos aqui por nós. Depois desse trabalho dela, que é um trabalho de muitos anos, a gente vê que mudou a cultura da região, ela conseguiu implantar uma mentalidade. Eu falo porque, como eu conheço todos os municípios aqui da região, já fui pároco e conheço as comunidades, eu percebo, dá para me identificar onde está a presença ali, nas ações comunitárias, da homeopatia usada na agricultura hoje, que é uma coisa que generalizou. Tem gente que pratica e acha que não tem ali a mão da irmã Mônica. Aí você fala, onde você aprendeu isso? Não, eu aprendi isso em tal comunidade assim. Aí, com quem? Aí você vai olhar como discípulo da irmã Mônica. Quando você passa por um lugar e que você não passa simplesmente por passar, que ali você deixa sementes, que ali você já deixa frutos, não só em Porteirinha, mas na Serra Geral e em todos os lugares que ela já passou, eu acredito que o legado dela é o mesmo. Acontece, tem as meninas que ela praticou para fazer os trabalhos dela aqui. Por muita gente fala que não, que as meninas não sabem nada e tal, mas sabe. As meninas estão fazendo a mesma coisinha. O mesmo remédio que ela pede para as meninas fazer, as meninas fazem direitinho, atende com um grande carinho com as meninas, umas excelentes meninas, para mim é. A Marinha eu considero minha filha mais velha, tenho ela como um diamante. A Marinha está como a matriarca dali, a mãe de santo dali. Ela está nas massagens, ela está no chá, ela está na colheita das ervas, ela está nos florais, no sabão medicinal, nas tinturas. Ela é um para tudo. E a Ronilza está com o setor da homeopatia com uma capacidade e um cuidado e um carinho maravilhoso. Ela é tão bela quanto as coisas que ela faz. A Juliette está com um moinho chinês para refinar as ervas, fazer as cápsulas, ver o que falta, o que precisa, o que pode melhorar e tudo. É uma perfeição. E a Eliane
está como que o tronco de aroeira. Ela está com a administração, ela está com ela fez esse curso do magnetismo, ela atende pela bioenergia e ela é aquele socorro que ela está na burocracia, está na saúde, está na entrega dos remédios. E o seu Pacífico, que é o hortelão das plantas medicinais, e que é fantástico. Ela chegou aqui e foi embora, né? Ela veio, deu o recado, ficou tantos anos aqui, deu recado, fez muita gente crescer, mas a história dela não acabou. A história dela tem continuidade no conhecimento que ela passou para as pessoas em torno dela. Então a Arcebeve não morreu, a Arcebeve está viva numa Mariinha, numa Juliette, numa Eliane, em todas as pessoas que fazem parte da equipe. E eu também, né, tenho o maior orgulho, a maior honra de ter participado desse pedaço da vida dela. E nós temos o maior orgulho de continuar e de fazer das ideias dela uma bandeira. Obrigado, meu Deus e Nossa Senhora, pela graça da irmã Mônica, fortalecendo nossa história com os seus ensinamentos e com seu aprendizado. Ela inspirou seus filhos e deixou o seu legado. Ela é irmã Mônica, doença das chagas.